Pessoal, dia 11 de novembro de 2022, o Lula foi eleito presidente da República por uma margem ínfima de votos em cima de Jair Bolsonaro. E nós estamos vendo, desde o resultado das eleições, muita gente na rua do lado do Bolsonaro inconformado com essa derrota. A gente até entende, né? Porque o candidato que venceu, todos os ministros, a cúpula foi presa, ele foi preso, ele foi condenado, os outros foram condenados, condenados a pagar multa, condenados à prisão, tiveram roubo em estatais, na Petrobras, lá nos Estados Unidos a Petrobras teve que pagar indenização ao governo americano. Enfim, foram vários problemas e corrupções nunca vistas em toda a história do Brasil, levaram o Brasil a um buraco pior da sua história. Inclusive, a presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment por estar dando pedaladas fiscais e deixou um governo horrível, uma queda de quase 8% no PIB, que ela deixou o governo dela e do candidato Lula, que hoje foi eleito presidente para iniciar no 1º de janeiro de 2023. A gente entende a indignação do povo na rua. Agora, eu tenho antes de eu falar, eu esqueci, curta aí, se inscreva no canal, se inscreve no canal. Tem várias outras coisas de história, de política, de história da Europa, história do Brasil, várias coisas aí no canal que você vai ser, passar, né, a ser membro do canal, e curta para poder ajudar a gente a divulgar mais ainda, ampliar os nossos vídeos, as informações, e agregar valor nessa sociedade brasileira que carece de tanta educação, mas educação de colégio, de faculdade, né? É legítimo a revolta, né? Você perde, você fica chateado. Agora, eu tenho um vídeo aí que eu postei esses dias falando sobre o artigo 142 da Constituição, que as pessoas estão querendo intervenção militar. Não cabe. Está lá no artigo 142, não cabe intervenção militar nem intervenção estatal. No artigo 142, o artigo 142 diz apenas que se as instituições não estiverem funcionando, o presidente pode convocar as Forças Armadas para botar a ordem. E a intervenção federal foi feita no estado do Rio de Janeiro, aqui, há poucos anos atrás. O Michel Temer, o presidente Michel Temer, fez uma intervenção aqui no estado do Rio de Janeiro, afastou o governador Pezão, que foi preso também junto com Sérgio Cabral, afastou o governador Pezão, afastou e nomeou um interventor para tomar conta do estado. Então, todo o estado do Rio de Janeiro, as escolas, as repartições, o funcionalismo estadual, tudo ficou nas mãos desse interventor e não do governador eleito, que foi o Pezão. Por acaso ele nomeou um general, eu esqueci o nome do general, mas poderia ter nomeado um civil para a intervenção federal. É uma intervenção federal num estado, num local, para governar aquilo e depois sair. Foi o que aconteceu. Depois tivemos eleição e o interventor saiu e tem um civil tomando conta do governo do estado do Rio de Janeiro, eleito pelo povo. Então, intervenção federal, intervenção militar, não cabe. A situação não é igual a de 1964. Em 1964, por exemplo, que a esquerda diz que foi um golpe, não foi um golpe. Por quê? Porque o parlamento, o Congresso e o Senado votaram, eleitos pelo povo, votaram para que o general Castelo Branco fosse presidente.
Hoje, o Congresso está votando alguma coisa para eleger o Bolsonaro no lugar do Lula? Não. Vida que segue. Eles estão aí fazendo a transição para o governo do Lula. O Bolsonaro perdeu. Ele não tem meios jurídicos no artigo 142 para poder fazer isso. Não tem como, nem para dar um golpe, porque para dar um golpe teria que ser fora do artigo 142, fora de uma intervenção federal, teria que ser uma outra coisa. Seria o exército todo entrar, expulsar os deputados, expulsar os senadores, expulsar o STF na força, na marra, e aí sim botava o Bolsonaro como ditador, ele nomeava ministros que iam ajudar ele a governar o Brasil, então não tem nada a ver. Então essas manifestações na frente aí do Palácio Duque de Caxias, de quartéis, não vão dar em nada, é o povo desesperado. Eu entendo, mas é um desespero. O que a gente tem que fazer, por exemplo, o impeachment do Lula, que é dentro da lei, como foi o da Dilma. Até o STF votou a favor do impeachment da Dilma. O Congresso votou a favor, a maioria. O Senado votou a favor do impeachment dela, a maioria, por pedaladas fiscais. O STF também. Então foi tudo rigorosamente dentro da lei. E ela foi empichada. Uma pessoa, inclusive, que não tem condição nenhuma de governar nada. Uma pessoa que deve ter até problemas, né, mentais, eu não sei. As falas dela mostram uma confusão mental muito grande. E daí que o Brasil entrou nesse buraco, junto com o líder dela, que foi eleito agora, o Lula. Há um risco do Brasil ter problema? Há. Só que não vai ser na base do artigo 142, do golpe ou da intervenção federal, não vai ser nada disso. Tá, pessoal? Vamos fazer a coisa direito. Vamos pegar no pé do Lula, ficar na oposição em cima. Assim que ele der um mole, que ele vacilar dentro da lei, fizer uma pedalada, fizer alguma coisa, votação de impeachment. E aí tentar tirá-lo dentro da lei. E aí quem assume? O Bolsonaro? A Dilma? Não, quem assume é o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente dele que ganhou. Também não vai entrar Bolsonaro se o Lula tomar impeachment. É assim que foi feita a Constituição de 1988. Após o fim do regime militar, foi isso, goste ou não. Foi isso que os políticos fizeram, essa Constituição desse jeito. Então essas são as regras do jogo. Tá, pessoal? Um abraço. A luta segue em frente.